Amado irmão espírita, amado irmão católico, amado irmão evangélico, é uma alegria estar com você nesse vídeo. É o nosso canal Evangelho Eterno Sem Fermento. Nós estamos chegando novamente à sua casa. Agradeço a oportunidade de você estar assistindo conosco a mensagem de salvação, de libertação e de purificação. Um momento maravilhoso que o Papai tem nos proporcionado, nosso Pai Eterno, através do seu Messias, para que nós possamos verdadeiramente trazer esclarecimentos no final dos tempos. Aqui está o meu irmão Marco Beethoven, está conosco aqui pela primeira vez. Nós vamos começar esse estudo com você, abrindo em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Vamos juntos. Que diz assim, amados irmãos: ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao Pai e ao dinheiro. Compreende, irmãos? Como a gente começou naquele vídeo anterior, e a gente começou falando um pouquinho, se você está percebendo que algo está acontecendo e não é algo bom, né? Você percebe que as coisas caminharam, né? A religião caminhou para um lado muito obscuro, um lado humano, um lado carnal, um lado desobediente à própria referência da palavra do Pai Criador que nos deixou aqui nessa Bíblia, né? Então nós vamos observar aqui que aqui existe o quê? Um contraponto de ideias. Não dá para servir a riqueza e não dá para servir ao mesmo tempo o Pai Criador. Percebe que existe algo que está acontecendo errado? Muito errado, porque é exatamente o quê? O oposto que está sendo ministrado. Vamos ler de novo essa passagem, irmão? Vamos ler sim. Que diz assim, Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Aí ele afirma: não podeis servir ao Pai Eterno e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não existe conjunto, não existe como você servir ao Pai e ao mesmo tempo falar assim: eu quero as coisas deste mundo, né? Eu quero as riquezas deste mundo. Não tem como. Você percebe que tem aí, como nós falamos, algo muito errado. Por quê? Porque as religiões hoje, elas estão fazendo exatamente o oposto. Ele, inclusive, coloca um fardo nas costas das pessoas, falando que se a pessoa não está bem financeiramente é porque está mal com o Pai Eterno. O Pai Eterno não está agradando dela, ou ela está em desobediência, está com os dízimos e ofertas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas aqui, quando a gente está lendo essa passagem, é o próprio Messias que está falando. Exatamente. Entendeu? Então, não pode ter padre, pastor, quem for, trazer uma palavra que passe por cima da palavra do Messias. Exato. E se está passando por cima da palavra do Messias é porque não serve o Messias. Exato. Está servindo o outro, mas não o Messias. Está servindo um outro, mas não o Messias verdadeiro. Né? Então, quando a gente começa aqui já essa leitura, o próprio Messias está falando, não dá para servir o Pai Eterno quando a gente tem um coração dividido com as coisas desse mundo, com os bens materiais.
e você percebe que praticamente sem exceção, toda a religião hoje, que é uma religião babilônica, ela está o quê? Ela está atrelando, né, o Criador para com as coisas materiais. Exato. Como se o Criador fosse desta terra. Como se o Criador fosse desta terra e como se o Criador esperasse que você fosse uma pessoa carnal e materialista. Que de fato ele não é, tá? Ele está esperando de você algo muito superior, muito maior do que isso, e ele ofertou aquilo que ele te tem de mais especial, que é o seu filho, o Mashiach, o Messias. É verdade. Então, nós vamos continuar essa leitura. Olha só, esse é o ensinamento do verdadeiro evangelho, que é o que se propôs esse canal. Evangelho eterno, sem fermento. O que é o fermento que a gente já comentou aqui no vídeo anterior? Que é a palavra humana. Nós estamos tirando fora essa palavra humana, manipuladora, egoísta, entendeu? E voltando para a origem verdadeira do evangelho, tirando a palavra humana para fora, voltando para a palavra verdadeira, que é a palavra do Messias. Ele que trouxe o evangelho e é nele que nós seguimos. Não estamos seguindo palavra de pastor, de padre, nada disso. Nós estamos seguindo a palavra verdadeira do Messias. E é nele que nós andamos. E é Exato. um conselho. Anda nele e você vai ser bem sucedido. Isso eu te garanto. Vamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 2 a 9. E diz assim, irmãos, Lucas 10, versículo 2 em diante. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao mestre da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comeis o que vos servirem. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino do Pai está próximo de vós. Veja bem, irmãos, maravilhosa essa palavra. Ela está falando aqui a respeito de mantimento, alimento, comida. Quando a gente está vendo aqui o salário, o trabalhador é digno do seu salário, ele está falando assim do seu mantimento, da sua comida. Olha só que tremendo. Aqui é o Messias falando, né? O Messias está falando, olha, a colheita é grande, né? Mas são poucos os trabalhadores. E ele dá a orientação. Ele está falando assim, ó, estou enviando vocês como cordeiros, no meio de lobos. Quer dizer, são pessoas ali ruins, né? E ele fala: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha que interessante, não levei bolsa. O que está falando aqui? Não levar bolsa. Não levar bolsa, e o que você põe na bolsa? Dinheiro. O que você põe dentro de uma bolsa? Dinheiro. Aqui ele está deixando já claro. Não leveis bolsa, quer dizer, você não está indo lá para ganhar dinheiro. Então você não vai precisar de bolsa. Vocês estão entendendo? Então, não pense nisso, não está levando bolsa. Por quê? Porque a obra que vocês estão indo fazer da ministração do Evangelho não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos. Por isso você não precisa levar bolsa, porque você não vai colocar dinheiro nenhum ali. E nem de nada levar. E né? nem de nada e nem sua casa alforge. vai levar, nada. Exatamente, alforge. Ali, alforge onde se punha moedas, né? Aí fala, nem sandálias, nem a ninguém saudeis pelo caminho, que faz uma referência de quê? Não encontrar ninguém que possa te desviar
do propósito, encontrou, saudou e de repente começou a conversar outros assuntos. Ah, vamos lá em casa, vamos sair. Ou seja, desviou ele da missão, do propósito que ele foi enviado. O objetivo. O objetivo que ele foi enviado. Aí ele continua dizendo assim, versículo 5, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro paz a essa casa. E se houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno de seu salário. Está vendo que o salário aqui é comer e beber? O salário aqui não está falando de dinheiro, irmãos. O salário aqui está falando de ter o sustento para manter o corpo funcionante. Exatamente. Comida e bebida para o corpo continuar agindo, trabalhando, servindo ao Messias. Exato. E ali, essa parte, elas começa a ser manipulada, né? Ela começa a ser manipulada por aqueles que estão fazendo da religião um grande negócio. Ela começa a ser manipulada aonde? Ela pega lá em 1 Timóteo. Vamos abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18 e 19. A gente começa aqui no versículo 17, só para você entender a quem que está se destinando, tá? Aqui fala aos anciãos da igreja. Os anciãos que exercem bem, né, a presidência, são dignos de dupla remuneração. Presta atenção, dupla remuneração. Sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução. Com efeito, diz a Escritura, não amordaçarás o boi que debulha. Olha aqui. Ou seja, está falando assim, aquele boi que está pisando nas espigas de milho ali, debulhando o milho, tirando da espiga o quê? O grão. Se fazia o que com eles? Vinha e colocava uma mordaça no boi, tampava a boca do boi. Para que tampava a boca do boi? Para o boi não comer. Ele está trabalhando e está tirando do boi o direito de comer do que ele está trabalhando. Então, o que está falando aqui? A remuneração é o alimento, igual nós vimos lá em Lucas. Qual é a remuneração? Que ele coma. Aqui não está falando de ter carro importado, jatinho, mansão, sítios, entendeu? fazendas. Sítio, fazenda, criação de gado, criação de cavalo, plantações, nada disso. O servo do Altíssimo e do seu Messias, ele tem que ser uma pessoa simplória, simples. Simples, por quê? Por que tem que ser uma pessoa assim? Porque a instrução do Messias está falando assim, você não vai levar bolsa, você não vai levar o forge, entendeu? Você não precisa levar sandália. Ou seja, está mostrando a condição de ser aquele que serve na obra, ser uma pessoa modesta, simples. Isso aqui eu quero vamos remeter um pouquinho lá, que nós falamos aqui, nós começamos a falar o ancião da igreja, né? As Bíblias hoje colocam o ancião ali com o escrito em grego, né? Presbítero. E a gente vai lá em 1 Timóteo 3, vamos lá, 1 Timóteo 3. É importante, é só voltar um pouquinho aqui na próprio livro que nós estamos em 1 Timóteo, é só para você entender a característica desse servo, desse trabalhador da obra, que é a qualificação dele. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, fiel esta palavra, se alguém aspira a ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, seja sóbrio, seja cheio de bom senso, seja simples no vestir. Simples no vestir. Simples no vestir. Você viu lá em Lucas
a referência do Messias falando a respeito do trabalhador da seara. Está falando de ser simples no vestir até o ponto de não precisa nem levar sandália. Exato. Entendeu? Pôr no pé descalço, no chão. Então, hoje, quando a gente volta às Escrituras, e as Escrituras elas são o quê? Elas são usadas por aqueles que são pessoas inescrupulosas, pessoas falsas. Por quê? Porque elas escolhem a dedo o que vão ler da Bíblia, das Escrituras. Elas escolhem a dedo. E esse escolher a dedo é a manipulação humana, é o fermento humano, é a palavra humana. Entendeu? Por quê? Porque as Escrituras ela tem um objetivo maior. Qual que é o objetivo das Escrituras? É fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa temente, para fazer uma pessoa santa perante o Altíssimo. Então, esse é o propósito das Escrituras. Nós vamos achar aqui na palavra, só para a gente ver, toda a Escritura é divinamente inspirada e ela tem uma finalidade. Vamos achar essa passagem? Vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil e ela é boa, ela tem uma finalidade. Vamos ver qual finalidade que as Escrituras foram feitas. Vamos lá. Está onde, irmão? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, aonde? 3,16. Vamos lá. 2 Timóteo. Você está percebendo? Timóteo, ele exercia a função de um ancião da igreja. E Paulo, né? Shaul, que é o nome original dele, fala de Saulo, né? Shaul, que o nome em hebraico seria a tradução Shaul, que é Saulo, Paulo de Tarso. Ele está escrevendo para Timóteo, para que Timóteo também ele passe adiante as instruções para aqueles que exercem o ministério na igreja. Então, quando você abre aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha só o que fala. Toda escritura, aqui está falando de escritura. Escritura é a mesma coisa de Bíblia? Não. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. Depois nós vamos ver a diferença disso, tá? Mas é só para você entender. Toda escritura é inspirada pelo Altíssimo e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem do Altíssimo seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então você já leu lá que nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, e está falando a respeito da condição daquele que serve. Ele tem que ter vestes simples, ele tem que ser humilde, tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser um homem que tem uma esposa, tá? Ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter uma esposa única, né? Esposo de uma única mulher. Esposo de uma única mulher. Então, ele tem que ser uma referência para todo o rebanho. Tá? Exatamente. Hoje nós temos visto aí as ministrações, você vê que o que menos tem é o ensino das Escrituras. E nós lemos ali que aquele que instrui nas Escrituras, aquele que ensina nas Escrituras, ele é digno de dupla honra ou dupla remuneração. Ou seja, ele é aquele mais importante. Ele é mais importante. Nós vimos isso. Não vimos? Onde que nós lemos? Nós lemos aqui em Timóteo 1 Timóteo. 1 Timóteo 5? Vamos lá. 1 Timóteo 5. Vamos relembrar isso, irmãos. 1 Timóteo 5. Olha só. 1 Timóteo 5, versículo 17. Ali fala aos anciãos da igreja.
que foi traduzido ali para o grego, né, com a palavra trazida para o português da palavra grega presbítero, né? Então fala assim, o ancião, ao invés de falar presbítero, nós vamos na palavra original. A palavra original é ancião. Então, que o ancião que exerce bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e do ensino ou instrução. Então, aqui está falando de remuneração, dinheiro? Não. Está falando de quê? Está falando de remuneração, alimento. Porque se ele está alimentando os outros, ele também deve ser bem alimentado. É isso que está querendo dizer. Se ele está alimentando bem o rebanho, ele também tem que ser bem alimentado. Exatamente. É isso que está falando. Ele está falando de dinheiro? Não está falando de dinheiro. Porque nós já vimos lá o próprio Messias ali no Evangelho de Lucas, Escritura, falando assim, quando você for, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, então você não vai levar bolsa, você não vai levar alforje e você nem vai levar chinelo. Exatamente. E que você entrar na casa, saudai, a paz seja nessa casa. E se tiver um filho da paz naquela casa, a paz vai repousar sobre aquela casa. E se não, volta para ti. E você como que eles te servirem, ou seja, está falando de alimento, porque o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, do seu alimento. Exato. Então não está falando de ostentar nada. Nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, está falando que o ancião deve usar vestes simples, roupas simples, entendeu? Seja hospitaleiro, seja uma pessoa que é um bom exemplo para os demais. Exato. Entendeu? Uma pessoa que quer realmente servir ali na obra, ele dá um bom exemplo para os demais, mostrando que as coisas desse mundo são as coisas menos importantes. Exato. E, no entanto, hoje está acontecendo exatamente o inverso. Então, ali o pastor, ele tem que estar com um carro importado de R$1 milhão, entendeu? Para mostrar para os outros, falar assim, ó, tá vendo? Que ele ainda usa os termos, a minha igreja, né? A minha igreja mais abençoada, né? Você vê que ele quer o quê? Ele quer ostentar. É como se a condição de se ter uma riqueza fosse a condição de que se eu tenho tudo isso, é porque o meu nível espiritual é mais elevado. É porque a minha condição espiritual com o Pai é mais significativa, mostrando que eu sou mais abençoado. E isso é totalmente inverso. Por quê? Porque a gente viu que não tem como servir a dois. Ou você serve ao Altíssimo, ou você serve o dinheiro. Exatamente. Né? As coisas desse mundo. Então, o enfoque hoje das religiões, para que fique claro para os irmãos, é que pastores, padres, e a maior parte desse grupo, eu acho que 100%, né, desse grupo, eles têm o objetivo principal de que a mensagem pregada dentro das denominações, ela é voltada para a arrecadação. Ela não é voltada para levar o povo à justiça, né? Não, ela é voltada para a arrecadação, de fins lucrativos. É uma coisa interessante, irmão, que a gente lembra da tentação do Messias. Exato. E Satanás fala assim, eu te darei o quê? Os reinos e a riqueza desse mundo. Eu te darei os reinos e a riqueza desse mundo se você se prostrar a mim. Exatamente. Você percebe que ali o Messias, ele tinha uma vida simples. Totalmente simples. E os que acompanhavam também. Os apóstolos, os discípulos tinham uma vida simples porque entendiam que o importante era verdadeiramente agradar o Altíssimo, verdadeiramente obedecer ao Altíssimo, verdadeiramente fazer o quê? Mostrar que a condição humana é aquilo que é menos importante. Por quê? Porque ninguém é fundamentado naquilo que possui nesta vida, mas sim de boas obras. Isso é a questão. E você, daquilo que a gente falou no vídeo introdutório, que você percebendo que está alguma coisa muito errada, está acontecendo algo muito errado. Muito errado. Isso remete àquilo que foi a tentação do Messias. Exato. Se você se prostrar a mim,
eu vou te dar os reinos e a riqueza desse mundo. É a primeira condição que ele coloca. Percebe? Se prostrar. Isso te faz um pouquinho abrir os olhos que existe uma religião aí que ela não está fazendo conforme a palavra. É uma religião babilônica, é uma religião que faz com que as pessoas estejam fundamentadas na doutrina de Satanás. Exatamente. Que é, você vai se prostrar a mim, né? Ali Satanás, e Satanás vai abrir as riquezas desse mundo para você. Exatamente. Isso é só para você arregalar um pouquinho os olhos e realmente começar a enxergar que existe algo muito errado acontecendo. Vamos continuar. E posso agora, irmão, pegar aqui, ó, só para remeter a esse ponto, porque a gente pega aqui em Judas 1, Pode. versículo 11, que diz assim, ó: ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se a desvario de Balaão, e o quê? E pereceram na revolta de Coré. E ele ainda relembra lá de trás ainda, né? É verdade. Ele lembra lá das condições lá de trás, na antiga aliança, porque toda a escritura ela faz uma junção. Vocês vão ver isso. Exatamente. O né? Balaão que ele citou aqui na passagem é aquele que recebia salário. E ele recebeu salário ali para ir amaldiçoar a nação de Israel, né, de Israel, porque a nação de Israel estava passando ali pela terra. Exato. E aquele rei ficou ali preocupado se Israel ia tomar posse da terra dele. Exato. E contratou com dinheiro. Um profeta que era o quê? Que se refere a isso aqui, ganancioso, que queria dinheiro, lucro. Então, foi contratado para amaldiçoar a nação de Israel ali. E o profeta era servo do Altíssimo ainda, né? Era servo, mas ele foi seduzido por causa desta condição de Satanás, né? Satanás. Por quê? Porque todos aqueles que eles pegam aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, e faz aquilo elemento de comércio nessa vida, esse aí eles vão pagar um preço mais elevado. Exatamente. Né? Porque não fizeram discernimento entre o santo e o profano. Tá? Que nós começamos a mensagem lá, não dá para servir ao Altíssimo e às riquezas desse mundo. Né? Então, a gente vai entrar, já que você entrou em Judas 1:11, nós vamos também lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. 2 Pedro? Isso, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Que diz assim: houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como havia entre vós... Como haverá entre vós falsos mestres. Ele passa a informação do futuro. Isso, como haverá entre vós falsos mestres, aos quais trarão heresias perniciosas, negando o mestre que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Como é que eu nego? Olha só, como que eu nego o mestre? O Mashiach. É quando eu passo por cima dele. Então, é o que esses falsos mestres estão fazendo. Eles estão trazendo um ensino, entendeu? Um ensino novo, um ensino diferente que o mestre, o Messias, ensinou. Então, quando esse traz um ensino novo e passa por cima do ensino do mestre, eles estão fazendo o quê? Estão negando o mestre. Eles estão negando o mestre a partir do momento que eles estão passando por cima, trazendo um ensino diferente que o mestre trouxe. Isso é negar o mestre, estão entendendo? Aí ele continua, né, irmão? Olha só, ele continua. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, tá vendo? E por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Viu?
O caminho da verdade, ele tem caído em descrédito. Quando você chega hoje e você faz uma mensagem, que é uma mensagem igual nós estamos trazendo, uma mensagem de justiça, de verdade, voltando para as veredas antigas ali que Jeremias, o profeta Jeremias relatou, voltando para aquele caminho, e ali é o caminho que vai trazer paz para a alma das pessoas que estão nesse caminho. Ali você vê o próprio profeta Jeremias fala que aqueles que ouvem essa mensagem de restauração diz, não andaremos nesse caminho. Por quê? Porque eles são carnais, são humanos carnais, eles estão totalmente engodados, eles estão totalmente embriagados com esse vinho fermentado, que é essa doutrina babilônica, e eles ainda ajustam de quê? Falar assim, Abraão era muito rico. É mesmo? Muito rico. Rico de quê? Ele tinha rebanho. Ele morava numa casa suntuosa. Ele vestia vestes de rei? Nada. Ele vestia vestes de pastor de rebanho. Ele usava era uma sandália de couro. Ele tinha ar-condicionado lá na tenda dele? Não. É aquele calorzão de quase 50 graus ali naquela região, entendeu? Num lugar árido, quase não tinha água. O que ele tinha? Ele tinha rebanho. Então, ainda remete ainda a esses patriarcas da Escritura, que eles eram muito ricos. Então, essa é a vontade do Altíssimo. Nunca foi a vontade do Altíssimo você ser rico aqui nessa terra. A vontade do Altíssimo é que você tenha uma vida simples, modesta, como o Messias deu o exemplo. Exato. Se fosse vontade vontade do Altíssimo que você fosse próspero, tudo mais, ele ia trazer o Messias rico, próspero, ali cheio. E é exatamente o que foi a ruína daqueles que esperavam isso. Por quê? Porque vem o Messias montado num burrinho. Não, montado no jumentinho. É diferente, viu, irmãos? Quando você pega ali o entendimento, você pega ali do Evangelho, você vê que existe alguns contrapontos. É jumentinho. É jumentinho, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que fala toda a escritura divinamente inspirada. Quando fala da escritura ser inspirada, não pode ter choque de informações. Exato. Você vai ver que existe choque de informações e depois, com o passar do tempo, você vai entender o que aconteceu para ter isso. Então, a gente vai devagarzinho para um pouquinho todos os dias, né? Para a gente poder alcançar realmente a libertação completa de todo o engano, tá? E quando nós lemos aqui, irmãos, quando nós voltamos aqui nessa passagem que fala em 2 Pedro, ele já profetiza, falando que no final dos tempos se levantariam esses falsos mestres. Eles são falsos mestres. E ele fala, né? Olha só, ele contudo fala assim, haverá falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o mestre que os resgatou, viu? E trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade cairá em descrédito. Agora vem o versículo 3, presta atenção. Por avareza, pelo amor ao dinheiro, pela ganância, procurarão com discursos fingidos. Olha aqui, é a manipulação das escrituras. Esses são os discursos fingidos. É um fingimento aquela mensagem. Aquela mensagem foi construída porque tem uma finalidade. Qual a finalidade? É tirar do povo o que o povo tem. Está entendendo? Então ele fala, discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócio. Fazer de vós objeto de comércio. Isso é o que hoje as denominações, a Igreja Católica tem feito. Tem feito das pessoas o quê?
Comércio. É um comércio. As pessoas são tratadas como ovelhas destinadas ao matadouro. É um comércio de pele, é um comércio de casco, é um comércio de carne do rebanho. Tá entendendo? Isso te assusta? Se te assusta, é um bom sinal. Mas se não te assusta e você acha que é assim mesmo, é porque você está bem alienado, tá? Você está bem alienado. Então, a gente... Hoje já é o segundo vídeo, né? Nós estamos entrando um pouquinho mais, né? Porque não tem como fazer algo superficial, né? Ainda mais falando dessa parte do engodo aí, né? Do diabo, em querer fazer, através desses discursos fingidos, negócios que é o quê? O ganhar lucro em cima das escrituras, ou seja, da palavra. Então usa a palavra como forma de ter fins lucrativos, né? O objetivo é esse. O objetivo, quando o Messias enviou aqueles homens, que são 72, ele enviou ali simplesmente com o objetivo de ir em casa, informando que é chegado o reino. E é essa a nossa mensagem de hoje para vocês, que nós estamos informando que está no meio de vós o reino do Pai Altíssimo. No meio de vocês. E é por isso que essa mensagem vem para tirar, quebrar todo engano que antes foi feito. Exatamente. Você está vendo que a gente está confrontando a palavra, entendeu? A palavra ainda tem esses mentirosos, né? Esses mentirosos ainda têm a coragem de falar assim: me fala um exemplo de um servo do Altíssimo que seja pobre. Ainda tem a coragem de falar isso. Coragem. Por quê? Porque faz o povo não conhecer a Bíblia, né? Você não tem um principal servo. Quem? O Messias. É o principal. Aí dali você vai Pedro, Paulo, aí vai os apóstolos, vai os discípulos, vai a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, e vai assim por diante. Em Atos, né? Eles vendiam as suas terras, as propriedades, entregavam ali para que todos... Olha só, e isso é usado inclusive hoje. Aí fala assim, você tem que vender a propriedade e colocar aqui aos pés da igreja, que como a igreja primitiva, isso aí é sem vergonhice, sabe por quê? Porque isso, quando acontecia em Atos dos Apóstolos, a palavra fala que era para ninguém ter falta de nada, ninguém. Não era para construir templos suntuosos, não era para construir templo ali de granito, não é para trazer pedra de Israel para construir templo, não. Era para acolher todos aqueles que eram necessitados. Exato. Esse era o propósito de se entregar ali as propriedades, as riquezas, para que ninguém tivesse falta. E não para construir ali suntuosidades, tá entendendo? Então, nunca foi o foco. Nunca foi o foco. Eu quero encerrar, nós vamos encerrar esse vídeo agora, nós até prolongamos um pouquinho, mas eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, 17. Nós vamos lá, 1 Timóteo 6, 17. Presta atenção. Diz assim: aos ricos deste mundo, exorta-os. Está falando com Timóteo. Timóteo, exorta os ricos desse mundo. Exorta, chama atenção. Fala assim: exorta-os para que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza, mas no Altíssimo, que nos provê, o Altíssimo que nos provê tudo com abundância para que nos alegremos. Que façam o bem, façam bem, se enriqueçam com belas obras. Olha aqui, está falando de se enriqueça com bens materiais? Não, está falando se enriqueça com belas obras, belas obras, belas obras. Se enriqueça com belas obras, ao invés de se enriqueça com dinheiro? Não, se enriqueça com belas obras. E ele continua: sejam pródigos, capazes de partilhar. Olha só, partilhar é compartilhar, é abrir o seu bom tesouro para o teu semelhante.
Abrir o teu bom tesouro para o teu semelhante, ajudar ele, partilhar, tá entendendo? É exatamente o contrário hoje da ministração. Por quê? A ministração de você se enriquecer humanamente ali com bens materiais faz de você uma pessoa mais egoísta e querendo ainda uma pessoa mais ingrata. Por quê? Porque ainda quer mais e mais e mais, entendeu? Então, a palavra fala, a sanguessuga em Provérbios fala assim, ela tem duas filhas. Quais? Dá e dá. Quer dizer, nunca se sacia. Essa é a sanguessuga. Sempre esse. Dá e dá. E dá e dá. E nunca repartir, nunca compartilhar. Porque o foco está sempre no futuro, na vida terrena, né? Não nas coisas que não se vê. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. A nossa esperança não é nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Ainda se for nas coisas humanas, somos os mais miseráveis das criaturas. Se esperamos só nas coisas só daqui, nessa vida. Só nessa vida. Somos e olha só, fala aqui, ó, 1 Timóteo 6:18 fala assim, que esses ricos façam o bem, se enriqueçam com belas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmo um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. A verdadeira vida. Então, um pouquinho só que a gente andou aqui nas Escrituras, para você ver que existe um problema sério e muito grave que está acontecendo hoje neste mundo. Isso desperta uma atenção. Será que de fato estão servindo ao Criador, ao Altíssimo, ao invés de estar seguindo a Satanás? Eu deixo para você essa meditação, ok? Nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração, encerrando esse vídeo, e eu quero com você estar seguindo, andando, caminhando juntos nos próximos vídeos, para que você esteja entendendo a mensagem do verdadeiro evangelho sem fermento. Exato. Não um evangelho corrompido, fermentado, mas o verdadeiro evangelho que sai da boca do Messias. Ok, amados irmãos? Então nós vamos fazer essa oração juntos. Você é convidado com a sua família, ok? Vamos juntos. Pai, gratidão por ter aberto este canal. Gratidão, Pai. Para ser um canal de libertação, de ensino, de orientação à verdade e à justiça. É verdade, Pai. Porque sabemos, conforme Apocalipse 12, o diabo enganou o mundo inteiro. É verdade. E agora, no final dos tempos, se levanta a verdade para que ela possa contrapor toda mentira e todo engano. Sim, Pai. E sabemos que a verdade, como referido também, se existe um filho da paz naquela casa, a paz repousará. Assim também, se houver um filho da verdade nos ouvindo, essa verdade repousará sobre ele. Verdade. E começará uma grande transformação, uma grande mudança. Peço a Ti, Papai, no nome do Messias, trabalhe, Pai. Nós estamos falando do verdadeiro Messias. Por isso, faz a obra restauradora nessa igreja. Sim, Pai. E assim seja feito a vontade do Pai eterno no Messias. Assim seja. Alegria, irmãos, mais um vídeo com você, para que você cada dia mais vai crescer, sua família vai crescer em conhecimento, na verdade, e vai ser verdadeiramente abençoados por isso. Forte abraço a você
E eu espero você na nossa próxima reunião, ok? Assim seja. Um grande abraço, meus amados irmãos. Espero encontrar vocês novamente. Meditem nas Escrituras. Meditem nisso que nós estamos falando. Porque assim também nós estávamos no engano e fomos libertados de tudo isso. E esse é o nosso objetivo, trazer você uma liberdade que leva uma vida futura, mas uma vida eterna, não uma vida de morte. Uma vida plena, Uma né? vida plena. Um grande abraço, amados irmãos. Gratidão, amados. Gratidão. Até a próxima.